Desde julho está em vigor a lei que visa multar qualquer pessoa que jogar lixo na rua aqui em Novo Hamburgo. Mas como ainda falta a regulamentação, a punição está mais difícil. Que lixo se joga no lixo, todo mundo sabe, mas nem todo mundo cumpre. E foi a partir disso que um vereador de Novo Hamburgo criou uma lei para reeducar a população da cidade sobre o assunto. A ideia é que as pessoas tenham mais responsabilidade, principalmente com as vias públicas e com os córregos, arroios e rede pluvial. Apesar da lei ainda não ter sido regulamentada, os valores das multas já estão pré-estabelecidos entre R$ 80 até R$ 4.000. E as infrações estão divididas entre leves e graves, desde jogar um papel de bala no chão até despejar dejetos químicos em um rio. E por enquanto, a população ainda não vai ser cobrada. Não vai existir a primeira autuação. A primeira autuação é uma orientação. No primeiro momento, se orienta, se diz que existe uma lei que a pessoa tem que fazer o descarte no local adequado. E aí sim, no segundo momento, vai haver a punição cobrando as duas multas. Na segunda autuação, a pessoa paga aquela e paga a primeira. O vereador Jorge Tast também participou do projeto de lei e alerta para as enchentes que o lixo acumulado pode causar. Há pouco tempo deu uma grande enchente na cidade de Novo Hamburgo, as pessoas perderam tudo e quase tudo. Perderam todos os seus pertences. Não é culpa do governo, né? É culpa de certas pessoas que não têm consciência, que colocam o lixo em qualquer lugar. A fiscalização poderá ser feita por qualquer oficial, como um policial militar ou a guarda municipal. E também cabe à população denunciar. Nas ruas, a opinião é favorável à lei. Já imaginou todo mundo jogando lixo na rua? Eu acho que deve ter a multa. Eu acho que essa lei está mais do que correta, porque imagina-se que as pessoas tenham um mínimo de educação, né? Vai mudar tudo, né? Mas aonde quem não fizer já ganha multa, já mostra para o outro que vai fazer, já não fazer e vai aprendendo assim. Eu sinto muito pela nossa cidade ser desse jeito, mas se é para resolver, acho que estamos dentro, é isso que tem que fazer. E para falar sobre as consequências, não somente para o bolso de quem cometer essa infração, mas sim ao principal prejudicado, o meio ambiente, nossa convidada de hoje é Daniele Martins, que é professora de Tecnologia em Gestão Ambiental. Tudo bem, Daniele? Tudo bem. Tudo bem, boa noite. Estávamos acompanhando a reportagem e eu agora citei, bom, o principal prejudicado é o meio ambiente, mas em consequência já vem o ser humano, como mesmo o vereador falou na reportagem, acumula lixo. É um dos principais fatores, a acumulação de lixo para enchentes. Acho que um ponto importante a gente lembrar que quando a gente fala em meio ambiente, nós estamos falando inclusive do ser humano, né? Então, se nós conseguirmos com políticas públicas como essa, despertar que além do rio, além do solo, além da atmosfera, nós teremos também o ser humano como principal impactado do resultado de ações como essas. Acho que fica um pouco mais compreensível para a própria população os benefícios de uma legislação como esta, né? Nós temos episódios gravíssimos quando nós temos grandes momentos de chuvas e todo esse material que é depositado nas ruas sem nenhum cuidado acaba sendo todo conduzido até os corpos hídricos, até os nossos rios. Dessa forma, principalmente as pessoas que vivem perto desses locais são as mais afetadas, mas a gente tem que lembrar também que todos bebemos da água deste rio. E se nós jogamos material todo como resíduos industriais e resíduos domiciliares nas ruas, tudo isso também vai colaborar para que a gente tenha uma água mais poluída, né? Bem, até um momento bem interessante para que você diga pra gente. Aquela pessoa acostumada a tocar uma bituquinha de cigarro no chão, um chiclete, claro, a gente sabe que o papel, sim, também vai para esses bueiros. Quais são as consequências, claro, além da entrada nos bueiros, o solo também sofre com isso? Com certeza. Nós temos um problema sério que muitos dos materiais que nós jogamos hoje nas ruas, enfim, eles demoram muito para se degradar, né? O tempo de degradação deles é muito longo. A gente pode pegar aí desde restos de alimentos que levam em torno de 3 meses até um plástico, enfim, que até 500 anos pode levar para se decompor. Então, o problema é que todo esse material sendo descartado de forma inadequada vai persistir por muito tempo no meio ambiente. Nós vamos ter solo contaminado, que também vai ocasionar numa água subterrânea contaminada, né? Sem falar da questão paisagística, que ninguém quer viver num local onde nós temos uma imagem negativa, né? Principalmente um local que vai atrair vetores, porque onde nós temos resíduos sólidos, nós temos vetores também, vetores de doenças que vão atingir diretamente o ser humano, né? Agora, Daniele,
Estamos em 2014, muito se fala sobre sustentabilidade, preservação do meio ambiente e mesmo assim a realidade é muitas vezes diferente do que o óbvio que se espera. Bom, tem uma lixeira logo ali, por que eu não vou colocar o lixo no chão? Na sua opinião, por que isso ainda acontece? Infelizmente, acho que a gente volta lá para o início da nossa conversa, né? A gente não entende o meio ambiente como algo do qual o homem faz parte, o ser humano faz parte, né? A gente isola o meio ambiente como se fosse plantas, animais, enfim. Eu acho que é importante falar um pouquinho nessas políticas públicas que elas surgem para disciplinar também a ausência de uma educação para essa população, né? Nós temos, infelizmente, a educação ambiental não é ainda o foco das nossas políticas públicas. Essas medidas que venham penalizar, enfim, nós também podemos entender como uma forma do poder público tentar suprir essa falta de uma educação para a população. Essa população precisa entender todos os impactos ambientais de ações tão simples como essas. A gente tem, desde a nossa Constituição Federal de 1988, né, que traz que o meio ambiente é algo que deve ser protegido por todos. Então, está na nossa Constituição. Nós temos o dever, e não jogar esse material todo no chão é o dever mais básico que nós temos como sociedade. E aí depois a gente vem com outras questões, como separação desses resíduos, né? E outras questões que vêm em decorrência. Bem importante, já falando em sociedade, né? Esses aspectos sociais, da cultura de um país. Você que trabalha na área, a gente sabe a realidade do nosso país, do Brasil, a cultura do brasileiro, que tem sido mudada agora, aos poucos. E existem países que já estão muito mais desenvolvidos. Você podia trazer para a gente um exemplo? No Brasil, nós somos muito beneficiados pelo tamanho do nosso país. E isso envolve a questão de água, a questão de resíduos. Por quê? E muitas vezes acham que nunca vai acabar, né? Enfim. Isso. A questão do resíduo mesmo, né? Quando a gente pergunta para as pessoas para onde vai aquele lixinho que você coloca numa sacolinha que todo dia desaparece da frente de casa, né? As pessoas muitas vezes não sabem que isso percorre mais de 100 quilômetros para ir para uma vala. Nós temos espaço para dispor isso no Brasil porque nós somos um território muito grande. Nós temos principalmente casos de países da Europa que já não dispõem mais desse espaço e que também visam trabalhar a educação ambiental para fazer com que a geração seja menor, como é o caso da Alemanha, da Suíça, enfim, que tem políticas públicas que primeiro trabalham na educação da sua sociedade, né, para que esse povo saiba que todo o seu ato vai ter uma consequência. E jogar um mero plástico no chão tem resultados bastante negativos, desde a questão econômica, porque nós temos municípios, aí como o caso do Rio de Janeiro, que aprovou essa política que depois se tornou modelo para todo o Brasil, que a partir da aprovação dessa política reduziu em quase 50% o seu gasto com limpeza urbana. Então nós estamos falando, né, infelizmente, de uma conduta que individualmente as pessoas não acham que vai ter um impacto tão significativo. E tem sim, economicamente, ambientalmente, socialmente, né? Bem, só para terminar a nossa conversa, o que é preciso que façamos, né, para mudar esse quadro que temos em 2014, né? Vamos dizer que isso já não seria mais necessário, né? Com todas a comunicação que existe, todas as informações que existem sobre a preservação do meio ambiente e a sua importância. As principais atitudes que o ser humano deve tomar: jogar o lixo no chão, é a questão da educação já desde criança. Para você, qual seria a melhor solução? E a gente sabe que é ao longo prazo, né, Isso. Daniele? A questão ambiental como um todo, ela vem melhorando no Brasil, né? Nós temos, inclusive, uma política nacional que foi aprovada em 2010, que ela coloca uma série de metas, como a extinção dos próprios lixões no Brasil até 2014, que isso está em encaminhamentos, né? Mas isso tem que ser priorizado como educação, porque a nossa sociedade ela vai ter condições de ter atitudes positivas se ela tiver mais acesso à informação. E, infelizmente, essas informações elas acabam sendo divulgadas muitas vezes em momentos como numa enchente, né? Quando falta água, quando as pessoas recebem IPTU em casa e a taxa de lixo está muito alta. Então, infelizmente, a educação ainda ela não chega a todos. E é importante que a gente invista nisso, que seja prioridade de política pública. E, claro, punições para aqueles que não entenderem, né, que isso é uma responsabilidade individual de cada um. Mesmo que não tenha lixeira, guarda o seu lixinho no bolso. Mais um pouquinho você vai encontrar um local para dispor.
fundamental que o poder público também crie uma estrutura para que o cidadão possa agir da forma correta, né? Mas cada um é responsável, não podemos esperar que a prefeitura, enfim, o governo resolva tudo, né? Bem, assim você já responde a última pergunta, né? Que eu iria te questionar sobre essa regulamentação. É sentindo no bolso? Dependendo da realidade, mas volto a reforçar, é preciso ter mais educação. Tá certo. Obrigada por sua participação. Obrigada. E uma ótima noite, Daniele. Obrigada. Boa noite.